Agora, no segundo momento, a gente vai ter a Débora, tá? Débora Dias, mais conhecida como Dé, né? Ela foi a primeira mulher a presidir a CBDS, a Confederação Brasileira do Esporte do Surdo. A gente vai aproveitar e contar a trajetória dela dentro do esporte do surdo também, tá? É uma imensa honra de a gente receber para este bate-papo, Débora, tá? Agradecemos a tua presença e seja bem-vinda. Aproveita para se apresentar e se autodescrever, por favor. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora. Esse é meu sinal em Libras. Eu tenho a pele branca, cabelo liso. Estou com uma blusa verde, ok? Bom, obrigado pelo convite de estar aqui nessa entrevista sobre minha trajetória no esporte de surdos. Muito obrigada mesmo. É uma honra também estar participando junto com vocês nessa entrevista. Débora, aproveitando para te perguntar, você é formado, você trabalha no quê? Aproveito para complementar a tua pessoa, por favor. Eu moro aqui em Brasília. Eu trabalho no Tribunal de Justiça Eleitoral, no TSE. Minha formação é engenharia da computação. Eu trabalho nessa área de TI. Perfeito, maravilha. Perfeito. Você está num outro mundo, né? Engenharia de computação no esporte. Mas o importante é gostar de onde trabalha, certo? Então, Débora, conta pra gente um pouco da tua história e como que você chegou no esporte. Esporte é minha paixão. Eu amo muito esporte. Desde criança, mais ou menos 1, 2, 3 aninhos, eu sempre brinquei muito. Minha mãe sempre me colocou para fazer natação. Eu sempre fiz natação desde criança, participava de campeonato. Meu primeiro campeonato de natação foi junto com as pessoas ouvintes. Eu tinha 8 anos na época. Então, eu sempre participei de campeonato, ganhei medalhas. Depois eu comecei a interessar por outros esportes, futebol, vôlei, várias modalidades que eu gostava muito. E aí, mais ou menos com 14 anos, primeira vez eu fui conhecer o handball. E aí eu fiquei maravilhada. Abandonei a natação e comecei a praticar o handball junto com as pessoas ouvintes. Um pouco eu nadava, um pouco eu jogava handball, participava de viagens, de campeonatos brasileiros junto com os ouvintes. E aí foi assim. Aí depois eu comecei a treinar junto com os surdos. Então essa foi minha trajetória até hoje. Agora eu participo do handball master, né? Continuo treinando também e sempre junto com os esportes de surdos. Eu amo de verdade. Legal, a trajetória de vida do esporte. O esporte dá muitas oportunidades, certo? Então, como que você descobriu o esporte do surf? Como que descobriu, como que foi o processo, para a gente entender mais claro? Então, antes eu morava na cidadezinha, em Gama, cidade de Gama. Tinha pouco surdo nessa cidade. Quando eu me mudei para a capital mesmo, para Brasília, eu comecei a frequentar a escola de surdos
em Brasília. Lá eu comecei a também frequentar a Associação de Surdos de Brasília, a Sabrina, tinha uma pessoa ali que me incentivava a conhecer a Associação de Surdos de Brasília. Aí eu fui, eu não sabia que tinha competições de esporte de surdos. Eu falei: "Eu quero participar". Só tinha futsal até então. Eu falava: "Ai, eu não tem handebol, que pena". Tá, mas aí comecei a participar mesmo do futsal. Primeira competição, eu fui para um campeonato de futsal junto com os surdos, eu adorei, eu continuei treinando mais futsal, depois foi aumentando essa participação, eu fui para o futebol de campo, handebol, e agora eu participo mesmo só com os surdos. Desde a Associação de Brasília, que foi feito o primeiro convite para mim. Ah, legal. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu tinha, na época, mais ou menos 14, 13, 14 anos. 14, realmente 14 anos. Quando eu mudei para a escola e comecei o ensino médio, tinha 14 anos. Legal. Muito cedo, sorte. Então, quando que você decidiu virar gestora dentro do esporte? Quando teve decisão? Qual foi o período de gestão também? E quais os caminhos, igual, desafio que você... Barreira, desafio, dificuldade, positivo, qual? Então, minha história é um pouco longa essa parte, porque antes eu comecei a fazer o futsal, lembra que eu falei? Dentro da associação. Eu comecei a perceber uma certa dificuldade. Por exemplo, para viajar, cada um tinha que desembolsar do próprio bolso. A gente sabia que os ouvintes também eram dessa forma, né? Mas os ouvintes tinham um pouco mais de patrocínio. Os surdos era mais difícil de conseguir para as viagens. Então eu comecei a ver, na verdade, na realidade, os surdos eram colocados de uma forma menosprezada em relação às outras pessoas. Na associação, eu comecei como vice-diretora de esportes, dentro da associação. Primeiro cargo que eu tive de gestora. Eu comecei a movimentar, a procurar apoio, né, para o grupo também das meninas. A gente via que tinha dificuldade mesmo. Então aconteceu num dia, inscrição num campeonato brasileiro que ia ser fora, e aí Brasília não conseguiu. Porque na associação nossa aqui de Brasília, não era filiada à confederação. Não era filiada à CBDS. Então não tinha como participar. Precisava criar mesmo a federação daqui de Brasília. Que só tinha 2 associações aqui. Então eu fiquei angustiada, porque eu queria muito participar dos campeonatos fora, mas realmente não teve jeito. Aí nós resolvemos criar a Federação de Desporto de Surdo de Brasília. Foi em 2007. Até então a gente foi chamar, passar informação para os surdos, como que criava uma federação. Nesse período, precisava de 3 associações para criar a federação. Brasília só tinha 2, né? Como é que a gente ia fazer? Então nós resolvemos, em outra cidade próxima, em Planaltina, pedimos, imploramos ali para criar uma nova associação, que lá tem muito surdo. E também em Santa Maria também, em outra cidade. Também criar a associação deles. Aí tinha 4 associações. Aí sim poderia ter a nossa federação aqui de Brasília. Então,
a primeira vez que eu era muito jovem ainda, né? Mais ou menos 22, 23 anos, que eu comecei nesse trabalho, um trabalho bem desafiador, de gestora do esporte. Durante 4 anos a gente estava nessa luta. Aí, nesses 4 anos, Brasília já tinha essa parceria com o governo do estado, já tinha outros apoios, né, que foram chegando, de passagem de avião, conseguia já mais facilidade para poder participar das competições, certo? Aí, na CBDS, na Confederação Brasileira, eu fui convidada para ser a vice-presidente da CBDS, né? Eu me sentia, as pessoas falam que não, nós não estamos ainda pronto, mas assim, temos um objetivo, vários outros objetivos em comum, né? Eu também queria minha vida pessoal, eu queria ter meus filhos, né? Minha vida pessoal. Então, como é que a gente ia conciliar tudo isso? Todo mundo, não, incentiva. Você vai ser vice-presidente só. O trabalho não é muito, não. Aí ela, então tá. Falava, vice é mais tranquilo de ser trabalhada. Ela, sei. É muito trabalho também da mesma forma, né? Naquela época eu sofri bastante. Eu percebi realmente como é difícil mexer nessa área de desporto de surdos no Brasil, porque antes disso eu reclamava bastante, eu falava como que falta compromisso, nós não temos ajuda, eu acusava muito. Só que daí eu fui fazer parte e realmente não é fácil. A história é diferente. Eu vi mesmo que é uma luta constante. Durante esses 4 anos, nós evoluímos bastante, deixamos tudo redondinho, a confederação, as leis de incentivo ao esporte também, começamos a fazer as parcerias e com isso foi andando o trabalho. 4 anos, daí eu não queria mais, né? Eu estava um pouco cansada já. É uma forma voluntária, é difícil, tem que ter muito tempo para fazer essas atividades. Mas também eu tinha essa apreensão, as pessoas falavam, né? E aí eu resolvi mesmo a ser presidente, a candidata a presidente da CBDS. Em 2016, nós trabalhamos, né? Eu e a equipe, foi muito grande a luta. Eu tenho orgulho de ver esse meu trabalho, que realmente teve uma evolução do esporte no Brasil de surdos nessa época. Eu sozinha não, a equipe junto, né, que trabalhou bastante mesmo, em união, com o mesmo propósito dessa luta. E agradeço muito essa equipe que participou comigo. O Anderson também estava na época, diretor de esportes, né, da CBDS. Ele sabe como que é difícil essa luta constante, esse desafio, mas eu sinto orgulho de ver tudo que eu participei e construí, né? De conseguir as coisas, de dar essa visibilidade do esporte para o surdo. Então, eu agradeço muito essa trajetória que eu trabalhei, e aí eu sinto muito orgulho disso mesmo. A federação, a associação e na CBDS, né? Nessa trajetória toda. É um caminho árduo, mas foi bonito. Olha só que interessante. Antes de gestora era atleta, então a empatia apareceu depois como gestora para conhecer como funciona dentro das políticas públicas, que é muito importante entender isso, porque a gente desenvolve como gestor pegando, né? Então acredito que a Débora, como presidente da federação na época, deve ter crescido muito, porque aproveitou como mulher também, porque você sabe que no esporte é sempre homem, 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 então o empoderamento da mulher dentro do esporte é importante. Beleza, qual é a sensação de ser a primeira mulher a ter presidido a CBDS? Qual é o maior legado? Qual foi o seu maior legado dentro da gestão?
Meu legado, que eu penso, foi muita história nesse período, né? Eu acredito mesmo que foi ter conseguido levar 10 pessoas para as Surdo-Olimpíadas na Turquia. Foi em 2017. O maior legado foi esse, porque antes o surdo tentava participar das Surdo-Olimpíadas com poucas pessoas, né? Tinha um limite ali. Agora, levar as pessoas, ter esse voluntariado, esse nível, né? Atingir esse nível de excelência é uma marca histórica. Levar para o Mundial também, o Brasil ter essa percepção de que precisa mesmo mudar, que eu penso que o surdo não pode ficar de fora, né? Do Paralímpico. Então, por isso que eu penso que é importante essa percepção de lá para cá. Então, eu penso que o maior legado é esse. Sempre deixa algum legado, né? É importante falar sobre isso. Mas, respondendo sobre qual foi a sensação de ser presidente da CBDS, sensação como mulher, qual foi a sensação? Entendi. Eu penso que quebrou, na verdade, um paradigma que tinha, né? Até então eu fui a primeira mulher, então deu visibilidade para as mulheres. Que a maioria dos homens pensa que as mulheres não sabem de nada do esporte. Ah, não, sai, não precisa dar opinião. Mulher fala muito, né? Fala demais, não precisa. Então, na verdade, quando eu assumi a presidência, eu não pensava assim, nossa, o meu maior foco mesmo, eu pensei no esporte, né? Não pensava que eles iam falar, as pessoas falavam. Mas a primeira vez que eu fui numa assembleia da CBDS como presidente, né, e também na época que eu era da federação, só tinha homem, não tinha nenhuma mulher ali como presidente das federações. Então passou, eu dava opinião, eu tinha propostas, né? E as pessoas começaram a perceber que, olha, mulher pode também, mulher sabe o que está falando, né? Então eu percebi que tinha mesmo. As mulheres sabem trabalhar também com esporte. Então, nesse período, o esporte das mulheres surdas aumentou bastante em comparação ao passado, né? Não era só, não, até então era só futsal, as mulheres começaram a jogar vôlei, handebol, a participar de outras modalidades, então isso foi aumentando. Porque eu dentro passou a empatia para as meninas, a saber a dificuldade das mulheres, qual que era o limite delas, elas não tinham limite, né? Podiam, isso foi quebrado. Então, eu defendo mesmo as mulheres, e os homens precisam perceber a importância da mulher no esporte de surdos, isso é muito importante. Então, eu sinto que eu representei bem as mulheres na época que eu estava como gestora. Ótimo, maravilha. Quais são os maiores desafios de desenvolvimento do esporte do surdo no Brasil? Qual foi o maior? O desafio que eu penso agora é reconhecimento mesmo do surdo no esporte do Brasil. Porque muitas pessoas não sabem que tem surdo participando do esporte. Pensa que é junto com o Paralímpico, mas não é. Temos os nossos próprios modos de participar. O surdo pode participar com ouvinte, normal. Não, tem uma parte que sim, mas nós temos a limitação da comunicação. Então, às vezes, no ensino da educação física, o professor, quando oraliza, o surdo fica dessa forma meio prejudicado, né?
Então, a informação não chega muito bem para os surdos, né? O professor não quer explicar de uma forma detalhada, com mais calma, que demora realmente um pouco mais. No Congresso também, os deputados às vezes perguntam, nossa, por que o surdo não pode ir junto com o ouvinte? Até explicar para eles do surdo, da identidade que é diferente, que tem uma comunicação específica, que começou a aprender a língua portuguesa de uma forma mais tardia, que tem um tempo diferenciado, né, em relação à fono, às tecnologias, à psicóloga. Então, todas essas áreas específicas, o surdo também tem que estar incluído. Na educação física também. Não consegue chegar igual em comparação aos outros, né? Eu já presenciei natação, por exemplo, quando eu treinava. Tinha época que a Rebeca Guzmão treinava perto da minha escola, onde eu estudava. Ela, de manhã, treinava natação, vinha para a escola e fazia academia, e à noite treinava novamente na piscina. Isso era todo dia. Então eu olhava assim, nossa, e a chance que eu vou ter? Eu de manhã eu ia para a escola, depois eu ia para a fono, depois eu ia para a psicóloga, depois eu ia para um reforço particular, por causa que a escola não era difícil acompanhar as palavras em português, né? Então eu tinha um reforço particular. Então só natação à noite era pouco. Olha a comparação em relação à Rebeca Guzmão. Então, os deputados falam que a gente tem que ser igual, é diferente, né? Aqui se não ficam perto junto com os paralímpicos. É até explicar que é diferente, que o surdo ele pode participar de todos os esportes, mas as modalidades são diferentes, né? As características são diferentes também. Nós temos ali amputados, cegos, outras deficiências. E aí não engloba a surdez, né? Recurso também em relação a isso. Há recursos, né? Também o esporte paralímpico também não aceita, né, fazer essa união com os surdos. Então, para resolver isso é complicado. Então, tem discussões, tem clareamento de ideias, às vezes não ficam muito claras. Tem que ter essa empatia em relação ao surdo no esporte. Então, não é junto com o paralímpico, né? Nós temos que ter nosso recurso próprio, nosso apoio próprio para o esporte de surdos. Então, é isso que eu penso de desafio. Em relação à bolsa, atleta, são muitos processos. Então, o desafio que eu penso é isso, é muita dificuldade de entender e ter essa empatia como funciona o esporte de surdos. Ah, legal. A gente tem que contar a nossa realidade, né? Então, Débora, agradecemos a sua participação no projeto do Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Lembrando que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto do Ministério do Esporte. Tá? Não esqueçam de seguir o nosso canal, compartilhar os vídeos com os amigos e também com os estudantes. Lembrando que essa entrevista também está disponível no Instagram, no CBPP22. Tá bom? Até a próxima. Obrigado.